adversidades. O que nós fazemos quando enfrentamos lutas, adversidades, obstáculos, problemas? É como Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. Mas ele disse assim, tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós temos que aprender que diante dos problemas, nós temos duas escolhas. Ou eu vou reagir, ou eu vou me prostrar. Ou eu vou me levantar e vou decidir lutar diante das adversidades, dos problemas e das situações, ou eu vou me prostrar, vou me desanimar diante dos problemas. Eu preciso tomar uma decisão. Deus só vai agir depois que eu tomar a minha decisão, seja ela de lutar ou de me prostrar. E hoje eu quero te mostrar como reagir, como vencer as adversidades. O que são adversidades, né? Adversidades são conflitos, infortúnios que nós enfrentamos no dia a dia, são as lutas, os problemas, as batalhas que surgem na nossa vida. Sempre que nos deparamos com uma adversidade, nós temos escolhas a fazer diante da luta, temos escolhas a fazer diante das situações difíceis que aparecem na nossa vida. Nós podemos desanimar ou entender que este problema poderá, ou entender, né, o que esse problema poderá nos ensinar. E toda luta, toda adversidade, todo obstáculo sempre nos traz uma lição. Toda batalha que a gente enfrenta, sempre lá no fim, nos ensina alguma lição. Então, como você reage quando enfrenta uma adversidade? Olha o que diz o Provérbios. Provérbios diz assim, ó, se você vacila no dia da dificuldade, olha o que a Bíblia diz, como será limitada a sua força? Tem um texto que é o da minha Bíblia aqui, que é a corrigida, que diz assim, ó, que se no dia da adversidade eu for frouxo, eu ficar com medo, eu deixar os sentimentos me dominarem, as emoções me dominarem, a Bíblia diz que a minha força ela será limitada, ou seja, eu tinha capacidade de vencer, eu tinha força e capacidade de ultrapassar e superar o obstáculo, só que eu deixei aquela situação me abalar. Diante da adversidade, diante do problema, eu permiti que aquela situação me abalasse, me estremecesse. Eu não deveria ter deixado isso acontecer. A Bíblia está dizendo, se eu vacilar, me abalar, deixar aquele problema me afligir no dia da dificuldade, a Bíblia diz que a minha força, ela será limitada. Eu talvez não consiga vencer essa situação. Eu posso ter uma fé gigante, enorme, mas se eu deixar a situação me abalar, a nossa fé vai lá no chão. A pessoa desanima. Então, seguindo aqui, o que mais? Eu não devo fugir dos problemas. E muitas vezes é o que as pessoas fazem. Eu tenho que encarar os meus problemas. Parar de fugir. O que a gente precisa enfrentar na vida? O que a gente precisa fazer na vida? Está na hora da gente parar de fugir. Às vezes a pessoa tem situações na vida dela que ela precisa resolver, mas que ela está sempre protelando, deixando para depois, deixando para amanhã, dizendo que vai resolver outra hora, em outro momento. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente tinha que enfrentar. Situações que nós tínhamos que encarar e não fugir dessas situações. Às vezes é uma conversa, é uma decisão, é uma atitude que a gente está sempre deixando para amanhã na nossa vida e não enfrentamos. Olha o que diz o Provérbios 28, versículo 1. O que está escrito aqui, pessoal? O ímpio, o que o ímpio faz? Ele foge. Quem é o ímpio? É a pessoa que conhece a palavra, mas ela não obedece. Ela sabe o que está escrito, mas ela não põe em prática. E a Bíblia diz que a fé sem as obras é uma fé o quê? Uma fé morta. E é na hora da dificuldade que eu preciso mostrar a minha fé pelas minhas obras. É na hora do exame ruim, quando eu vou no médico, que eu tenho que mostrar a minha fé pelas minhas obras, pelo comportamento que eu vou ter diante da má notícia. É na hora da dificuldade financeira que eu vou demonstrar a minha fé pelas minhas obras. É na hora da luta que eu vou mostrar a minha fé com o meu comportamento, com a atitude que eu vou ter diante dessa adversidade. Só que a Bíblia diz que o ímpio faz o quê? Ele foge, a pessoa conhece a palavra, mas ela está sempre fugindo do problema, a pessoa está sempre desanimada, a pessoa tem sempre uma desculpa, ela não enfrenta. É a mesma coisa quando a esposa chega para o marido, olha, você tem que conversar com as crianças. Tem homem que Jesus, só o sangue de Cristo na vida desses homens. A mulher fala, você tem que conversar com as crianças. Ah, tá bom, depois, não sei o quê. Quando ela chega, está lá jogando videogame com as crianças. Não resolve o problema, não conversa, não senta, não toma posição, não faz o que deveria fazer, está sempre fugindo daquilo que precisa ser feito. Então o ímpio foge.
embora ninguém o persiga. Mas os justos, eles são corajosos como quem, pessoal? Como o leão. Irmão, se nós somos de Deus, a gente tem que parar de fugir. Você tem que aprender algo na sua vida. Nunca peça para sair. Não importa o que você está passando, o que você está enfrentando. Nunca peça para sair. Porque diante da adversidade eu tenho duas escolhas. Ou eu vou fugir, ou eu vou ganhar uma grande experiência. O problema não veio para acabar comigo. Esse problema veio para me ensinar alguma coisa. Porque Deus falou que tudo coopera para o nosso bem. Então eu vou aprender uma lição. Pastor, me endividei. O endividamento pode me ensinar uma grande lição. Me ensinar como não gastar. Como administrar melhor o meu dinheiro. Porque se eu parar, eu vou começar a observar que eu administrei o meu dinheiro de forma errada. Então eu começo a aprender. Não posso me enrolar no cartão, não posso me enrolar aqui, não posso me enrolar lá. Oh, mas o fulano me passou a perna. Vou aprender uma grande lição. A próxima vez, quando eu escolher um sócio, eu vou ter um critério melhor para selecionar a pessoa que vai trabalhar comigo. Então, o ímpio foge, a gente tem que parar de fugir dos problemas. Mas os justos, eles são corajosos como quem? O leão. Por que o leão é o rei da selva? Ele não é o mais forte, ele não é o melhor. Só que o leão é o mais corajoso. Por isso que o leão é chamado de rei do quê? Da selva. Não é o rinoceronte, não é a onça. Por que é o leão? Porque o leão não foge. Se você bater de frente com o leão e encarar ele e ele resolver lutar com você, ele não vai fugir de você. Ele encara você. Você pode dar um tiro nele, machucar ele, ele vai lutar até o fim contigo. Não importa o teu tamanho, o barulho que você faça, porque o leão, ele tem intrepidez. Nós somos de Deus. Está difícil no seu setor? Não fuja. Está difícil no seu trabalho? Vai até o fim. Porque Deus diz que quem perseverar até o fim será salvo. Deus não nos chamou para fugir do problema, das situações. A minha pergunta é, do que você tem fugido na sua vida? Tem pessoas que pensam em estudar, mas até hoje estão fugindo, porque nunca se matriculam. Tem pessoa que quer mudar a saúde dela, mas ela está sempre fugindo de começar um regime, uma vida de exercício. Ela está sempre deixando para depois. Você fala com a pessoa, fulano, você não ia fazer um regime? O que a pessoa diz para você? Segunda-feira. Só que a segunda-feira essa pessoa nunca chega. Você não ia começar a fazer caminhada? Pois é. Quando? Semana que vem. Mas nunca chega. Então a gente está sempre fugindo de alguma coisa na nossa vida. Você não ia guardar dinheiro esse ano? Não foi a promessa que você fez na virada do ano? Que esse ano você ia guardar dinheiro? A minha pergunta é, quanto é que você tem guardado lá? Então a gente está sempre adiando. A gente tem que ser como o justo. Quem é o justo, pessoal? Os justos, eles são o quê? Corajosos como leão. Porque quem é o justo? O justo é aquele que conhece a palavra e ele bota em prática. Ele sabe o que está escrito e na hora da luta, ele não vai se desesperar, ele não vai fugir, ele não vai se amedrontar, ele vai botar em prática o que está escrito. Na hora que ele pega o exame dizendo que ele está doente, ele vai botar em prática o que está escrito em Isaías 53, que pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Na hora que a porta de emprego se fechou aqui, ele vai botar em prática o que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Obrigado, Senhor. O Senhor fechou essa porta aqui, glória a Deus, o Senhor tem o melhor para mim, porque se o Senhor fechou aqui, o Senhor vai abrir outra. O Senhor vai abrir outra porta. Então, justo na hora da adversidade, ele não vai fugir. Ele vai botar em prática o que ele aprendeu através da palavra de Deus. Então, sempre que nos deparamos com uma adversidade, a nossa tendência natural é entrar no que, pessoal? Em pânico, é deixar os meus sentimentos, é deixar minhas emoções me dominarem. O que eu faço? Que atitude eu tomo? Meu Deus, eu não sei o que eu faço. É porque eu estou dominado pelos sentimentos, pelas emoções. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. É muito difícil tomar decisão quando eu uso a emoção. Agora, quando eu uso a razão e eu vou para a palavra, eu consigo tomar decisões. Quando eu não deixo os meus sentimentos me influenciarem. Vida financeira, empresa, trabalho, negócios, esquece a emoção. Você tem que usar a sua razão, senão você nunca vai para frente. Vida financeira, negócio, você tem que usar a razão, senão você não vai para frente. Então, não posso deixar os meus sentimentos me dominarem. Vamos lá. Inúmeras pessoas fogem dos problemas, se escondem daquela conversa com o cônjuge. Às vezes você tem que ter uma conversa com o marido, com a esposa, está sempre fugindo dessa conversa. Correm do chefe, em vez de ter aquela conversa, vão deixando o caso daquele funcionário para depois. Às vezes você tem um funcionário que está te atrapalhando, está te incomodando. A minha pergunta é, você vai tolerar isso até quando? Até quando tu vai fugir de tomar uma decisão e de fazer o que tu já sabe que tem que ser feito?
Então, às vezes, a gente está sempre fugindo daquele funcionário que já deveria, às vezes, ter demitido a pessoa, dito: olha, fulano, gosto de você, mas a amizade é uma coisa, trabalho é outra. E não vai dar para continuar desse jeito. Aquela conversa deveria ter sido tomada. É grande o número de pessoas que vivem protelando os problemas que precisam ser resolvidos. O que a pessoa está escrevendo aqui no quadro? Amanhã eu faço. E às vezes a gente está assim na nossa vida, sempre deixando as coisas para amanhã. Precisamos nos organizar. As adversidades moldam o nosso caráter, nos fazem desenvolver várias qualidades, como o quê? Depois da luta, a gente cria paciência, a gente aprende a ter força. Depois das lutas, nós aprendemos a ter coragem, compaixão, porque a gente passou por uma luta e consegue se colocar no lugar do outro que está passando também pelo que nós passamos e vencemos. Muitas vezes as lutas vão nos ajudar a ter mais bondade, ter mais amor. Muitas vezes as lutas nos levam para a humildade, principalmente quando a pessoa tinha muita coisa e às vezes ela vai lá no chão. Isso torna ela mais humilde. A luta, ela nos ajuda a trabalhar e desenvolver melhor a nossa fé. Eu não tenho que fugir dos problemas. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz o quê, pessoal? Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz esperança. Então o apóstolo Paulo está dizendo que todas as lutas, o que a gente enfrenta, aquilo ali é algo que está nos aperfeiçoando, muitas vezes faz parte do processo. As pessoas mais capazes para ajudar o próximo são aquelas que enfrentaram adversidades e fizeram o quê? E venceram. Você enfrentou uma luta no casamento e venceu, você consegue ajudar alguém que está com luta no casamento. Eu estava doente e eu clamei a Deus, tomei posse da promessa, determinei, agi pela fé, fiquei completamente curado, não precisei nem fazer a cirurgia. Eu vou conseguir ajudar alguém que está doente e ensinar essa pessoa como se comportar. Eu estava endividado, amarrado, eu dei a volta por cima, venci as dívidas, tem dinheiro sobrando. Eu vou conseguir ensinar alguém que está passando por uma situação financeira difícil, porque eu vivi aquilo. Então eu não estou aprendendo na teoria, eu tenho uma experiência prática. Eu consigo mostrar, ensinar para a pessoa o que ela pode fazer. Então, pois essas pessoas, elas são especialistas, porque elas superaram o que, pessoal? Adversidades. Cada adversidade que eu supero, a minha fé aumenta, eu me torno especialista naquilo, porque eu sei vencer as lutas. O que mais? Em um conflito, e às vezes a gente arranja adversidades porque muitas vezes a gente se coloca em problemas. Em um conflito com uma pessoa, às vezes tem pessoas que se levantam contra nós, tem o colega que tem inveja, tem o outro que tem aquele pensamento. Olha o que diz: eu tenho que assumir o controle das minhas palavras. Quando a adversidade for contra uma pessoa, eu tenho que assumir o controle das minhas palavras e mudar o foco. Às vezes, quando alguém nos provoca, alguém nos incomoda, a adversidade é contra uma pessoa. É uma pessoa que se levanta contra você. Às vezes a gente perde o controle das palavras. Não podemos perder. Mudar o foco. Em vez de simplesmente ficar se defendendo ou ficar atacando a pessoa, a gente tem que buscar o melhor o quê? Resultado. É a mesma coisa em casa. Tu não lavou a louça, né? Daí a mulher diz: e tu só fica no sofá, a tomada está estragada e não sei o quê. Daí ele puxa outra coisa: tua comida é ruim. Aí ela puxa: e o teu pai? Fica um atacando quem? O outro. Um se defendendo e atacando o outro. Quando é que vai acabar essa luta? Quando o olho de alguém ficar roxo, alguém se machucar. Agora, se eu buscar o melhor resultado, ao invés de ficar debatendo e brigando, como Jesus disse: se alguém me ferir numa face, eu tenho que oferecer o quê? Acabou o problema. Se oferecer a outra, acabou o problema. Então a gente tem que aprender a vencer. O que nos leva a entrar em um conflito? O que nos leva, às vezes, a entrar numa briga, ter problemas com pessoas? Primeiro, o que nos leva a entrar no conflito? O que é, pessoal? O orgulho. Normalmente, as pessoas não aceitam ouvir que elas estão erradas. E normalmente é o nosso orgulho que traz a maioria das brigas e dos problemas que nós arranjamos na vida. Olha o que diz o Provérbios 13. O orgulho, ele só gera o que, pessoal? Discussões. Mas a sabedoria está com os que tomam o quê? Conselho. Então, em vez de ficar brigando, ficar discutindo, não vale a pena. O nosso orgulho faz a gente sempre querer ter razão. Faz a gente sempre querer ser o vencedor. Faz nós sempre querermos ter a última palavra. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Todo mundo olha para mim. O que é melhor? Ser feliz ou ter sempre razão? O que é melhor? O nosso orgulho
ele vai nos levar a sempre querer ter o quê? A razão. Você vai discutir, você vai retrucar, você vai puxar coisa. Quando você não tem o que falar da pessoa, você vai botar a família no problema. E aí a confusão piora. Então o nosso orgulho é o que nos faz muitas vezes estar entrando em confusão. O que eu preciso fazer? Orar a Deus, ser mais humilde, buscar, pedir Deus me ajuda a trabalhar o meu orgulho. Eu não quero mais ser assim, reconhecer. O pior orgulhoso é a pessoa que vai olhar para ti e vai dizer assim, eu não tenho orgulho nenhum. E é capaz da pessoa olhar para ti e dizer assim, eu tenho orgulho de ser humilde. Essa pessoa aí, o orgulhoso é aquele que não admite que ele tem orgulho. Porque todo ser humano tem orgulho. Ela é a natureza do pecado. E nós precisamos nos vencer. O orgulho faz eu sempre querer vencer a discussão. A minha voz tem que ser a última. O que mais que me leva para o conflito? O que, pessoal? A raiva. E é uma coisa que a gente tem que controlar. Temperamento. Como é que eu controlo meu temperamento? Buscando mais o Espírito Santo. Tem um fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. É ele que me dá controle emocional. Se eu não tiver domínio próprio, eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Raiva. Provérbios 15 diz, o homem irritável, ele provoca o quê? Dissensão. A pessoa está com raiva, está braba, ela vai arranjar problema. Mas quem é paciente, o que a pessoa faz? Acalma a discussão. Então a gente tem que começar a se aproximar mais de Deus. O que mais que nos leva a ter conflitos? Palavras o quê? Duras. Às vezes o familiar já está com raiva, bravo, ele vai lá e fala um negócio para nós forte. E como é que a gente dá a resposta? Às vezes de uma forma pior ainda. Aí você tem que aprender um segredo. Levanta a mão direita e diga com o pastor, diga nunca responder no mesmo tom. Às vezes o cliente vai vir com uma palavra duríssima, mas dependendo da forma que você responde, você desarma ele. Às vezes o chefe, o colega vai vir de um jeito bravo com você, mas dependendo da maneira como você responder, você pode desarmar aquela pessoa ou pode fazer ela ficar com mais raiva ainda. É a sua forma de falar. Você vai ter que ter sabedoria. Então, a resposta branda, ela desvia o quê? O furor. Mas olha o que a Bíblia diz. Mas a palavra dura, o que ela faz? Suscita a ira. Alguém te deu um buzinaço, atravessou na sua frente, aí você tem que ter sabedoria para a palavra que você vai dar. Porque se a gente for muito duro, às vezes a gente vai piorar a situação. Então vamos lá. 4. O que nós não podemos ser? Impulsivo. E isso vai nos colocar em sérios problemas. A Bíblia diz, não te precipites em fazer o quê? Em brigar. Sempre pense, pare, pense muito bem antes, para que depois ao fim fique sem ação. Eu não sei mais o que fazer quando o teu próximo te puser aonde? Em apuros. Então ser impossível, a gente ser precipitado, vai nos colocar em muitos problemas. Tem problemas que surgem na nossa vida. Mas a maioria dos problemas que você tem enfrentado, a maioria dos problemas que você tem vivido, você tem criado. Não é Deus que tem colocado ou permitido surgir no meu caminho. A maioria dos problemas somos nós que criamos. E a gente tem que começar a aprender a parar de criar problemas. O que vai nos trazer um grande problema? Nos traz problema se meter no problema de quem? Irmão, querer ajudar alguém que não quer ajuda só vai nos trazer estresse, cansaço e problemas. Quando a gente quer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, olha o que diz o Provérbios 26. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete na discussão o quê? Então, se o outro não quer ajuda, não pediu ajuda, às vezes o melhor é não ajudar, a gente vai só trazer incomodação. Então, para superar os conflitos, se eu estou enfrentando lutas, problemas, como é que eu faço para vencer os problemas? Primeiro, eu tenho que pensar na consequência do conflito. Eu tenho que pensar qual é a consequência que isso vai me trazer. Quando eu penso na consequência, eu procuro já evitar os problemas. Olha o que diz, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade o quê? Forte. E as contendas são como os ferrolhos do quê? De um palácio. A Bíblia está dizendo, para que eu vou entrar numa confusão? Às vezes é bom já pensar lá na frente, qual é a consequência que vai me trazer? O que vai acontecer se eu fizer isso, se eu falar aquilo, se eu tiver tal atitude? Porque às vezes a gente vai entristecer uma pessoa e vai ser mais difícil essa pessoa te perdoar do que você ir ali tentar conquistar uma cidade com o seu braço e com a guerra. 2, o que eu posso fazer para evitar problemas? A minha meta tem que ser o melhor resultado. Eu tenho que começar a pedir conselhos antes de entrar em qualquer conflito, qualquer coisa que eu for fazer.
Buscar ideia, como é que eu posso vencer? Os conselhos são importantes para quem quer fazer planos. E quem sai à guerra precisa ter o quê? Orientação. Saber como conversar com a outra pessoa. Eu sei como conversar, eu resolvo aquilo pacificamente. Então, não responda ao tolo na mesma moeda. Não revele informações confidenciais para qualquer um. Isso nos coloca em muitos problemas. Porque às vezes a gente fala da nossa vida para todo mundo. Você está no ambiente de trabalho e no ambiente de trabalho, em poucos dias, seus colegas já sabem quase toda a vida pessoal. Esse é o cuidado que a gente vai ter que tomar. O que diz aqui? Pleiteia a tua causa com o teu próximo e não reveles o seu segredo a outrem, para que não te desonre o que ouvir e a tua infâmia não se aparte de quem, pessoal? De ti. Vamos lá. Continua comigo. Não prolongue a discussão. Olha o que diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita o quê? A ira. Então, começou a discussão, quanto mais cedo eu terminar ela, melhor para os dois lados. O que mais? Eu posso dar um presente para a pessoa não gosta de mim. Dá um presente para essa pessoa. Pastor, mas ela não merece. Vai lá, você vai acabar com o problema às vezes. O presente dado em segredo, ele aplaca a ira. E a dádiva no regaço, ela põe em fim a maior o quê? Indignação. Chega lá para o vizinho, pastor, eu tenho um problemaço com aquela vizinha, ela incomoda, faz isso, compra uma caixa de bombom bonita, escreve um negócio, vizinha, estou orando por você, Deus te abençoe, entrega para ela. Ela pode ter raiva de você, talvez ela vai receber aquilo e ela vai começar a te ver já com outros olhos, porque é algo que ela não esperava receber de você. Ela espera receber o ódio, não o bem. Então vamos lá. O que mais, pessoal? Outra coisa, quando eu entro numa luta, num conflito, estou passando por uma situação, o que vai me fazer me libertar de qualquer conflito é fazer o quê? Perdoar. Esse é um ponto dos mais importantes. O perdão liberta você e não a outra pessoa. Precisamos perdoar quem não merece. Não dê o seu tempo e os seus dias a quem fez o quê? Lhe feriu. Porque quando eu estou com mágoa, eu estou entregando a minha vida para quem me machucou. Eu estou entregando os meus dias e o meu tempo para uma pessoa que me feriu. Por quê? Porque eu acordo pensando na pessoa que me feriu. Eu almoço pensando na pessoa que me feriu. Eu passo a tarde pensando na pessoa que me feriu e o que ela me fez. Eu deito pensando na pessoa que me feriu e no que ela me fez. A minha pergunta é, quanto tempo da sua vida você quer entregar para quem feriu você? Quantos dias mais você quer entregar para quem te magoou? Porque você passa o dia lembrando, o dia pensando. Só tem uma forma de você não entregar mais nenhum dia para essa pessoa e se libertar disso. É decidir perdoar. É dizer dentro do seu coração, eu perdoo. Não vai libertar a pessoa, liberta você. De ficar remoendo, repensando e de ficar deixando isso transformar você numa pessoa amargurada. É importante perdoar. Vamos terminar então. Agora você está equipado para superar as adversidades que esteja enfrentando e você já possui conselhos valiosos para vencer as adversidades que surgirem aonde? No seu caminho. Vamos orar? Fica de pé aí com o pastor. Quem entendeu de... Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.